Olá, voltando ao nosso. Esse módulo é um módulo complementar ao módulo de introdução. Eu fiz ele basicamente para apresentar para vocês a movimentação do mouse dentro do nosso trabalho aqui. Então, como que funciona o mouse, certo? Você vai perceber, eu deixei na segunda câmera mostrando a parte de numérica e a parte de mouse. Por quê? Porque basicamente 99% do seu trabalho vai ser imputado por essa parte do teclado. Né? Todo o lado esquerdo, toda a sua mão esquerda vai ser em atalhos que você vai utilizar. Então, assim, imputar dados vai ser com a mão direita e movimentar e acrescentar e tirar pedaços dentro desse projeto será feito com a sua mão direita com o mouse. Então, o mouse ele é dividido em três botões, certo? O botão esquerdo do mouse, né, que é o botão principal, o botão de clicar, ou seja, eu seleciono as coisas com o botão esquerdo, certo? Por exemplo, eu vou acrescentar aqui um módulo. Então vamos lá, módulos, coisinhas inferiores. Vou acrescentar um balcão e vou colocar aqui aquele balcãozinho de 80 que a gente já está trabalhando, certo? Então eu coloquei ele aqui. Se eu quiser movimentar ele dentro dessa parede, eu vou utilizar o botão esquerdo do mouse e o M1. Olha só. Percebe? Ó, a movimentação dele, como que funciona? Ó, se eu quiser clicar nessa parede, se eu clicar duas vezes nessa parede, ó, ele vai me mostrar essa parede de forma frontal. Mesma coisa nessa outra parede aqui. Ó. Cliquei, cliquei duas vezes. Entendeu? Isso você vai utilizar bastante. Às vezes você quer ir diretamente para a parede onde está os seus módulos. Você clica duas vezes na parede, ele vai te apresentar ela de frente, certo? Então, o botão esquerdo do mouse é o botão de ação, né? Cliquei, cliquei na parede, essa parede aqui, beleza. O botão direito do mouse, ele vai servir para você acessar as propriedades, né? Tanto da parede, quanto do módulo, quanto do piso. Não importa o que você tem aqui, né? Se for uma geometria da geometria, se for de um objeto do objeto, é para você acessar as propriedades dele. Então, por exemplo, esse módulo aqui, né? Eu cliquei com o botão direito do mouse, ó, ele me apareceu uma série de opções aqui. Eu posso editar alguma geometria, como nesse caso não é uma geometria, é um módulo, então isso não acerta, né? Eu posso abrir a porta dos armários desse módulo se eu quiser. Aqui tem a quantidade de graus que eu posso abrir essa porta. Basicamente, você não vai utilizar isso aqui ao longo do tempo. Você vai utilizar essa questão de abertura, de posicionamento, camadas, tudo mais para o lado direito aqui, né? Onde a gente tem as nossas propriedades das ferramentas. Né? Você pode substituir esse módulo, desassociar, desagregar. É uma opção muito interessante porque você consegue desmembrar esse armário, esse módulo, né? No caso desse é um módulo inferior de cozinha, eu posso separar peça por peça do que tem nele, né? Eu posso, que no caso a gente chama em explodir também, né? E eu posso acessar não só no módulo, mas na parede, por exemplo. Ó, cliquei com o botão direito, eu tenho aqui as outras opções. Eu posso editar as faixas, né? As faixas, lembra que eu comentei com vocês no vídeo de introdução? Esses números que estão aqui, ó, são pré-definidos. Eu posso pré-definir esses números aqui, né? E é por aqui que você pode fazer isso. Basicamente, eu não utilizo essa função, eu não uso essa régua aqui, porque cada cliente é um cliente, cada ideia é uma ideia, então sempre eu vou imputar essas informações numericamente, né? Não vou deixar pré-definido qual é a altura dos meus armários sempre, porque isso vai mudar de projeto em projeto, né? Legal. Então, o botão esquerdo do mouse a gente aprendeu aqui. O scroll, que seria aqui esse botão do meio, ele tanto roda quanto ele clica, certo? Quando você der o scroll para frente, você vai perceber que você vai dar o zoom. Lembra que eu falei para vocês na outra aula sobre as seleções aqui, ó, sobre esses itens, que é o mouse? Então é isso, ó. Lembra que tinha o zoom in, o zoom out? O zoom in, o zoom out nada mais é do que o scroll. Cheguei perto, saí para longe. Cheguei perto, fui para longe. E quando você pressiona esse botão, ele vira um outro botão. Tá vendo que a setinha mudou para uma mão? Então eu consigo mover toda a visão que está na minha frente. Né? Eu não estou movendo o móvel, eu não estou movendo a parede, eu não estou mexendo em nada no projeto aqui. Eu estou indo para a questão de visão, a visualização do que está aqui nessa tela. Então eu cliquei com o botão do meio, olha só, eu consigo mover toda a minha tela. Isso é muito importante. Né? Principalmente com o zoom, porque, por exemplo, ó, a tela está aqui. Se eu der o zoom somente para frente, ó,
não necessariamente ele está dando onde eu quero ver. Eu quero ver o lado esquerdo aqui, né? Então vamos lá. Ó, eu vou clicar com o botão do meio, eu vou ir para onde eu quero ver e vou dar o zoom onde eu quero ver. Ir para onde eu quero ver e dar um zoom onde eu quero ver. Mesma coisa, eu vou subir. Dei zoom, tirei, ó. Eu quero ir para o lado direito agora. Ó. Dei o zoom alt, vim para longe, reposicionei a peça para o centro, da onde eu quero ver, e estou dando zoom nesse espaço, ó. Tá vendo? Então, o botão do meio é a função de zoom in e zoom out e eu travar a tela para eu movimentar ela em todos os eixos, né? Legal. O botão direito do mouse ele vai ter a função, além de selecionar, de ir em propriedades, junto com o scroll, né? Ele tem uma função de torcer a nossa visão. Né? Da gente poder trabalhar na questão 3D, porque você percebe que quando eu aperto o botão do meio, eu só tenho o eixo Z e o eixo X para trabalhar, eu não consigo ver meu lado esquerdo, não consigo ver a profundidade, a não ser quando eu dou o zoom, certo? Agora, quando eu acrescento o botão direito do mouse, né, junto com o scroll, ó, vou apertar o botão do meio e o da direita. Olha só o que eu consigo fazer. Ó. Eu consigo rotacionar toda essa peça, entendeu? Ó, eu estou rotacionando para cima, rotacionando para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, assim, esses dois botões, o zoom in, o zoom out, junto com a movimentação da tela, junto com torcer, isso aqui vai virar uma coisa meio que como dirigir um carro. Né? Depois que você aprende, você troca as marchas, você nem vê por como que isso aconteceu. Mas ele vai virar muito intuitivo na sua mente quando você se acostumar com essa movimentação. Porque você vai utilizar essas três movimentações todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um zoom, vou movimentar e vou torcer. Tá vendo? Ó, dei zoom out, torci, movimentei só com o do meio. Ó, movimentei, dei zoom, torci, ó, zoom, entendeu? Você vai usar muito essa parte para movimentar a sua tela, que é esses três botões. Tá? Então, basicamente, o mouse ele é a ferramenta mais importante. Você vai acrescentar as coisas com o botão do mouse, né? Com o botão esquerdo, ó, acrescentei um item, ó, acrescentei um outro item, vamos acrescentar um armário superior. Aqui, ó. Então, vamos lá, cozinhas, superiores, armários, ó. Acrescentei ele aqui. Vamos editar, por exemplo. Aí vai entrar agora a parte onde eu mostro bem o teclado para vocês. Por que eu disse para vocês que a mão direita é a mão que você mais vai trabalhar? No caso dos canhotos, a mão esquerda, né? Mas olha só, eu tô com o mouse aqui na minha mão, certo? Ó, eu vou dizer que esse armário eu quero ele a 80 centímetros da cota anterior, lembra? No módulo introdutório. Eu vou dizer para ele que eu quero ele no inferior a 20, certo? Esse móvel está aqui, ó. Eu quero encostar esse armário aqui, ó. Então, ó, eu quero editar esse armário. Eu não quero que ele tenha mais 55 de profundidade. Eu quero que ele tenha 30 de profundidade. Então, eu faço a edição com a mão direita e o mouse. Ó, eu venho, edito, imputo as informações numéricas com a minha mão e volto para o mouse. Imputo as informações numéricas do projeto com a minha mão e vou para o mouse. Entendeu? Então, ó, basicamente, a movimentação do mouse ela vai estar presente 99% do tempo enquanto você estiver desenvolvendo projetos aqui. Beleza? Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.